Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre nosso passado contribuiu para construir nosso presente e futuro? A independência do Brasil não foi um fato que influenciou apenas na vida de figuras conhecidas. Os acontecimentos de 1822 tiveram reflexo na vida de todos os cidadãos do país, dos mais poderosos aos mais humildes. E para ilustrar isso, vamos observar os fatos pela visão de uma personagem tão conhecida na história. Conheça Madame du Rocher e saiba como um acontecimento tão emblemático de nosso país foi interpretado de várias maneiras. Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é a Aline Machado. E o Matheus Vilarinho. E este é o 6º episódio da série História ao Pé do Ouvido. E hoje vamos falar das reflexões de uma parteira sobre a independência do Brasil. Parteira? É isso mesmo, você não ouviu errado. Aquela pessoa que ajuda as criancinhas a nascerem. Mas o que será que uma parteira tem a ver com a independência do país? Será que essa combinação dá samba? Então não descola o ouvido que no episódio Madame du Rocher, as ideias de uma parteira sobre a independência do Brasil, vamos conversar sobre representatividade feminina, escravidão, independência nacional. Ah, e é claro, sobre os partos que essa mulher fazia também. Menina direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Menina direitinha, que pensa no futuro, não chega tarde em casa, nem namora no escuro. Não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Ai, 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 menina, cuidado pra você não dar desgosto pro papai. Menina, não anda em garupa de lambreta, sem ordem da mamãe ela não sai. Mulher, uma palavrinha tão pequena, mas que em cada tempo da história do nosso país faz o imaginário remeter a alguns sentidos, ações ou lugares na sociedade. Possivelmente, se você perguntasse a alguém na década de 1950, década desta canção de Emelinha Borba que acabamos de ouvir, o que a palavra mulher lhe faz pensar, as expressões lar e casamento iriam ser pronunciadas. E você? Qual a primeira coisa que vem à cabeça ao ouvir a palavra mulher? No Brasil, a representatividade feminina vem ganhando espaço por meio de muitas lutas. Estas conquistas são responsáveis por termos hoje um repertório muito maior de expressões quando pensamos na palavra mulher. Ao pensarmos com o relógio da história, existem fatos bem recentes, sobretudo na política. Há 93 anos, por exemplo, as potiguares recebiam o direito de serem eleitoras e eleitas. Em 1977, era determinada a reserva de 30% nos partidos políticos para as mulheres, e somente em 2011, a presidência do Brasil é ocupada pela primeira vez por uma mulher. Temos hoje diversos nomes que ecoam quando falamos de representatividade feminina nas decisões políticas, como, por exemplo, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. A militante das causas sociais foi assassinada em 2018 por um homicídio planejado, brutal e ainda sem solução. Mas muito antes de alcançarmos o recorde de candidata nas eleições de 2020 e a taxa de mais de 12% de mulheres eleitas, elas já refletiam sobre os rumos da nação e criavam estratégias para ampliar a participação na vida pública e rever as lógicas dominantes no mundo privado.
Maria Josefina Matilde do Rocher foi uma dessas mulheres que, em 1870, falou o que pensava sobre o Brasil recém-independente e deu sugestões para mudanças necessárias no país. Mas ela não era parteira? Conhecida como Madame do Rocher, ela foi uma das parteiras mais famosas da corte imperial. Nos jornais da época encontramos muitas referências a do Rocher, em especial agradecimentos pelos seus serviços prestados e o reconhecimento de suas habilidades como parteira. Ouçam o que estava escrito no Jornal do Comércio em outubro de 1849. Achando-se minha mulher grávida e sendo acometida dos trabalhos do parto, e sendo este difícil e perigoso, recorri aos socorros da parteira aprovada Madame do Rocher, que, compadecendo o meu estado de pobreza, de mim não queria paga alguma. A exposição desse fato prova a perícia, habilidade e generosidade daquela exímia professora. Madame do Rocher era francesa e veio para o Brasil em 1816, ainda criança, acompanhada de sua mãe. Coincidência ou não, elas chegaram no ano seguinte à definição do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e muita coisa mudou depois deste ato de Dom João VI. Ao chegar aqui, a mãe abriu um comércio, onde vendia vestidos, luvas e chapéus, e foi com a mãe que do Rocher aprendeu a profissão de florista e modista, que exerceu até 1831. Neste mesmo ano, naturalizou-se brasileira e em 1832 iniciou o curso de partos na Academia Imperial de Medicina. Esta mulher foi considerada a primeira diplomada pela Academia Imperial de Medicina. Seu nome aparecia relacionado à resolução dos casos mais difíceis da sua profissão. Seu prestígio também estava relacionado com os atendimentos prestados à família imperial. A própria do Rocher se designava parteira pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, parteira da Casa Imperial e ex-parteira de Sua Alteza e finada Princesa Dona Leopoldina, Duquesa de Saxe-Coburgo e Gotha. Mas os feitos desta mulher não param por aí. Foi a primeira mulher membro da Academia Imperial de Medicina e a assinar textos médicos com seu próprio nome. Também foi creditada a ela a reformulação do curso de parto da instituição. Madame do Rocher realizou cerca de 5.000 partos por mais de 56 anos de clínica, inclusive atendendo gratuitamente as mulheres mais pobres e escravizadas. Faleceu em 1893, com mais de 80 anos de idade. Como resultado de sua boa reputação, seu nome continuou a ser mencionado na imprensa por parteiras que se qualificavam como suas discípulas. Além de ser afamada parteira e contribuir para os estudos da área médica, Madame do Rocher despertava comentários pelo seu modo de trajar. Mas o que haveria de tão diferente nas roupas da parteira? Era de preto, com uma saia simples, um casaco masculino, colarinho e gravata de homem, e uma pequena cartola pouco afunilada, que do Rocher andava pelas ruas da corte. A parteira julgava que esse tipo de vestimento era cômodo e decente para o exercício de sua profissão. O look, que talvez hoje não fosse considerado tão incomum, causava burburinhos e críticas na movimentada corte imperial do século XIX, pois era bem diferente da forma que a sociedade esperava que uma mulher se vestisse. E a independência do Brasil? O que ela tem a ver com essa história? Bem, Madame do Rocher era uma mulher preocupada com os acontecimentos de seu tempo. Assim, em 1871, escreveu o livro Ideias por Coordenar a respeito da emancipação. Destinou este livro à Assembleia, com o intuito de que suas reflexões fossem ouvidas e influenciassem o cenário do país. Mas afinal,
O que de tão interessante tinha esse livro? Um ponto a ser destacado refere-se às reflexões de Madame du Rocher a respeito da emancipação dos escravos e a incompatibilidade da escravidão com a condição do Brasil independente. A publicação do livro acontece no ano do cinquentenário da independência. Para a parteira, a independência lembrada pelo Grito do Ipiranga havia sido parcial, apenas destinado aos poucos homens brancos livres e filhos de portugueses. Então, se a independência não era total e existia o problema da escravidão, o que fazer? Teria havido uma verdadeira emancipação do Brasil? Du Rocher apresentou em seu livro um método eficaz para a libertação dos escravos, uma organização que não traria consequências econômicas nem revoltas. Seria através da instrução que o país alcançaria a verdadeira independência. No primeiro passo, o nome do escravo seria substituído por subordinado e o de senhor por superior. Seria adotado um código de relação entre ambos. Os escravizados aprenderiam a ser livres e respeitosos à lei. O segundo passo era a criação de um imposto filantrópico para que, na comemoração da independência, fossem libertos alguns cativos. O terceiro passo consistia na formulação de uma tabela que fixava o preço de venda dos então chamados de subordinados por idade. O quarto passo corresponderia a um decreto que tornaria todos os cativos nascidos no Brasil livres, a partir da data de publicação. Eles teriam um senhor como tutor, o qual deveria fornecer sobretudo a educação. A maioridade seria atingida aos 25 anos para indenizar por meio de trabalho o tutor. Alguns dos passos sugeridos pela parteira se assemelhavam à Lei do Ventre Livre, publicada naquele mesmo ano de 1871. Teria uma parteira influenciado nas decisões políticas do Brasil? Que relação seu projeto tem com a chamada Lei do Ventre Livre? Por enquanto, não há respostas para essas questões, mas pensar sobre os escritos de Madame du Rocher ajuda a perceber a atuação das mulheres nos rumos do Brasil, em vários momentos da história. Mesmo em época que se destinava para as mulheres lugares específicos na sociedade, Du Rocher e outras vozes femininas refletiam sobre a situação política do Brasil, traçavam estratégias para serem ouvidas e deixaram seu lugar marcado na história. As ideias de Madame du Rocher sobre a independência do Brasil no ano em que se comemorava o cinquentenário da independência impulsiona as mulheres do hoje a refletir sobre o país que temos e desejamos, passados 200 anos do feito histórico. Madame du Rocher, parteira, mulher das ciências da saúde, cidadã e pensadora de seu tempo. Sua atuação e suas contribuições, ainda que não tão conhecidas atualmente, colaboraram para ampliar a percepção sobre questões importantes do século XIX, como a independência, escravidão, liberdade e direito das mulheres e a política brasileira como um todo. Para entender a sociedade de hoje, é importante revisitar a história, pois ela oferece os instrumentos para analisar a formação e os rumos desta nação tão jovem e dinâmica. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.